Os destaques desta segunda-feira. INPE diz que Amazonas é o único estado da Amazônia Legal com queimadas acima da média para setembro. FVS cedia nesta segunda-feira curso de capacitação para supervisão de postos de diagnósticos e tratamento de malária na região amazônica. Avião cai em Apuí com pane seca. Número de apreensões de pescado ilegal aumenta 860% no Amazonas. Ataques de onças a animais preocupam moradores da zona rural de Iranduba. Magistrados recorrem ao STF contra a lei de abuso de autoridade. Governo deve lançar programa com leasing de imóveis para classes C e D. Terremoto de magnitude 7,6 atinge a costa do Chile. O abalo foi sentido na capital, Santiago. Incêndio em fábrica deixa 19 mortos na China. Homem é morto por pistoleiro encapuzado e uma mulher fica ferida dentro de um bar na Zona Leste. É improvável acerto de contas, homem é morto com 10 tiros no bairro da Raiz. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. Emissoras e serviços de som que transmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramo. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Cabocla FM de Altaz. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan e eu e você em Boca do Ar. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altaz. 5:50. Previsão do tempo. O dia fica claro a parcialmente nublado, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 35 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 30 de setembro, último dia do mês que é dedicado a São Jerônimo. Também é o Dia Mundial da Navegação, Dia Mundial do Tradutor, Dia da Secretária e do Jornaleiro. Chegamos aos 273 dias do ano. Faltam 92 para terminar 2019. Fatos marcantes da história. 1937, o general Eurico Gaspar Dutra e o presidente Getúlio Vargas divulgam o Plano Cohen. O documento forjado citava uma conspiração comunista para tomar o poder. 1965, na Indonésia, um golpe do movimento de 30 de setembro é esmagado, levando a um expurgo anticomunista em massa, com mais de 500 mil pessoas mortas. 1968, o Boeing 747 é lançado e exibido ao público pela primeira vez. 2005, caricaturas polêmicas de Maomé são impressas em um jornal dinamarquês. 2009, um sismo de Sumatra de 7,6 deixa 1.115 pessoas mortas. 2016, furacão Matthew se torna um furacão de categoria 5, tornando o furacão mais forte a se formar no Mar do Caribe desde 2007. 5:51 em Manaus. Local. Na manhã de ontem, um avião de pequeno porte caiu em uma propriedade particular no município de Apuí enquanto tentava realizar um pouso forçado. O hidroavião foi localizado em uma região a 3 quilômetros do aeroporto da cidade. O avião tinha a matrícula PRZJO, tendo como motivo da queda uma pane seca. O aparelho vinha de Santarém, no Pará, e no momento que foi encontrado, apenas o piloto norte-americano Matthew Urban Etvigen, que se apresentou como missionário da igreja Sal e Luz. E de acordo com as informações, ele está em bom estado de saúde. Alberto Pellegrini, a situação é tensa entre os rodoviários. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo Guerra, né? Nossa missão, como sempre, é passar na frente das garagens conforme a sua determinação, Paulo, e assim o fizemos, e conversávamos com os motoristas e cobradores, Paulo, e a reivindicação é a mesma: férias atrasadas, férias acumuladas e também, Paulo Guerra, plano de saúde, etc. E as linhas, o usuário também sofre com tudo isso, já que as linhas continuam reduzidas. Você tem uma ideia, Paulo, algumas linhas que tinha ônibus programado para sair às 4:30 da manhã, já não sai mais às 4:30, e sim às 5. E quem perde esse de 5 horas,
dentro de alguns bairros, só vai passar às 6 horas, né? O caso de alguns coletores que vão buscar os passageiros dentro dos bairros para levar até o terminal. É a redução da frota Peregrine, mais uma vez penalizando a população, que não tem nada a ver com essa confusão. É isso, Paulo. O pessoal ali do núcleo 21, por exemplo, né, tá penando muito, né? Que o coletor de lá era programado para 4h30, agora é só 5. E depois, quem perdesse das 5, somente às 6 horas. É lamentável o que está acontecendo. Nós vamos esperar que providências sejam tomadas, e o prefeito está atento a essa situação, mas os empresários estão aí fazendo uma retaliação. Essa é que é a grande verdade, Peregrine. Pois é, Paulo, né? Essa questão dos empresários junto com o trabalhador, nunca fazem, né, o acordado, nunca cumprem com o acordado. O que acontece é isso, quem pena é a população, mas tanto os rodoviários quanto a população confia muito no prefeito Arthur Neto para que providências sejam tomadas, que já estão sendo tomadas, né? Para que acabe logo com esse negócio aí, Paulo, e a frota volte a rodar em sua normalidade. Não existe nada pior, Peregrine, do que o acordado sobre o legislado. O acordado sempre não acontece. Você acordar uma coisa que a lei, você tem que ir em cima da lei. O acordado sobre o legislado não dá certo. Peregrine, vamos posicionar o seu equipamento. 5 horas e 5h54, fale. Eu dizia, né, Paulo, que o que vem acontecendo no transporte coletivo, essa questão aí, vamos esperar para que a população não seja penalizada, Paulinho. Peregrine, até que o fim de semana não foi tão violento, não é, Peregrine? Tivemos pelo menos aí 3 ou 4 mortes. 4 mortes, Paulo, né? 3 para 4 mortes, isso aí, Paulinho, é um final de semana realmente bem tranquilo em relação ao que a gente vem noticiando nos finais de semana anteriores aí. Já chegamos aí a 16 mortes no final de semana, 11 mortes, essa é a média. Porém, esse final de semana aí, Paulo, tivemos apenas 3 para 4 mortes, um número bem reduzido realmente, graças aí ao trabalho da polícia. Um chapeiro morreu já na noite de sábado, não é, Peregrine? Quando ele estava trabalhando, Peregrine? Estava trabalhando no lanche de sua propriedade, Paulo, quando chegaram os homens e o assassinaram com 5 tiros. Isso aconteceu lá no bairro de São Francisco. Pois é, Peregrine, foi um acerto de contas. Outro pistoleiro encapuzado também matou um homem dentro de um baile. Estava sentado em uma cadeira ao lado da garçonete, numa conversa bem animada, não é, Peregrine? Ah, sim, Paulo, já foi na madrugada de hoje, já foi nessa madrugada, a conversa estava tão boa, um achava graça pro outro, ele contava algumas histórias, contava algumas vantagens, que tinha terras, né, lá no Mato Grosso, e ela achando graça, achando bonito, quando de repente, Paulo Guerra, chegaram os assassinos e o mataram com vários tiros, foram disparados pelo menos 10 tiros no corpo da vítima. Isso foi lá no bairro da Raiz, você está se referindo ao bairro da Raiz, né, Peregrine? Ao bairro da Raiz, Paulo. Ao bairro da Raiz. Este homem que foi morto dentro de um bar foi por um pistoleiro encapuzado, e a garçonete foi ferida. Isso já foi na área da Avenida Grande Circular, proximidades ali do DB, tem um bar ali por trás, e foi lá que aconteceu isso, já na madrugada de hoje. Peregrine, teve cavalgada, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto aqui em Manaus, com a presença do governador. E também teve cavalgada lá em Manacapuru. Como é que foi essa cavalgada? O Zeg-Deg estava na cavalgada, Peregrine? Paulo, foi na tarde de sábado, já no finalzinho da tarde de sábado, já na boca da noite, uma grande cavalgada que mexeu com a cidade de Manacapuru. Eu estava presente também, mas eu estava de carro. Quem estava de cavalo era o Zeg-Deg, Major Afrânio, o professor Conde, o Beto, o prefeito Beto D'Angelo, o Gringo, o Cristiano, essa turma toda que é bem famosa lá em Manacapuru, estava nessa cavalgada, Paulo Guerra, que foi muito bacana, muito animada e chamou a atenção de todo mundo. O cavalo do Zeg-Deg era o mais enfeitado. Peregrine, o Zeg-Deg disse que na cavalgada acenava para a multidão, era assim que acontecia. Era assim que acontecia, veio com, né, o cavalo dele muito enfeitado, ele tinha um negócio de uma garrafa pendurada, muitos diziam que era água, outros não. O Zeg-Deg de vez em quando dava um gole na garrafa. Quase que ele se perde dos demais participantes da cavalgada.
Mas foi bonita a cavalgada, né, Peregrini? Foi uma maravilha, Paulo. Parabéns aí ao pessoal do Gringo. Pessoal, veio muita gente de Novo Airão também, Paulo, como é o caso do Paulo Galo. Paulo Galo, lá de Novo Airão, do Shopping da Carne. Ele disse o seguinte: Paulo, você está convidado para ir para o município de Novo Airão, pediu para mostrar uma foto tua, é teu fã, todo dia ouve o Jornal da Manhã. Paulo Galo, lá do município de Novo Airão. Cara muito bacana, gente boa, humilde, Paulo, que te mandou um abraço. Melhor do que isso, só aquele pastel ao lado do cemitério, né, Peregrini? Que continua rolando todos os dias, Paulo. Copo de suco e salgado por apenas R$3 no pastel do cemitério. Às vezes quando chove fica descendo aquela salmoura lá do muro do São João Batista, mas vai no bolo. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Estamos aí ligados nas ruas da cidade, Paulo, Zona Leste, nesse momento onde estamos, proximidades do pronto-socorro João Lúcio, o trânsito é bom, os semáforos estão funcionando, Terminal 5 aqui pertinho com boa movimentação também em pronto-socorro, nós podemos afirmar que foi bem tranquila, é o caso aqui do João Lúcio, mas isso é conversa, isso é papo para daqui a pouco, dentro do nosso noticiário policial. 5h59. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus lá em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Banãos, Boa Vista do Ramo. Voz Ariel. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz lá de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web mais top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Portal Aleixo. Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Fique bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Bó. Agora 6h em Manaus, que tem tempo bom no momento e a temperatura é de 25 graus. Agora 6h03. No Teatro Amazonas, fechando a programação do Mesa e Interarte apresentará o musical Carmen em Revista, que conta a história de um dos maiores ícones da cultura brasileira, Carmen Miranda. Com 12 multiartistas, entre atores, bailarinos e cantores, as cenas obedecem à ordem cronológica da vida da pequena notável. Fatos históricos do Brasil e do mundo também são retratados e a classificação é livre. Essa programação é para hoje. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, divulga 45 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A Secretaria de Estado de Cultura realiza nesta segunda e terça-feiras, a partir das 8h, o Seminário de Políticas Públicas da Cultura do Amazonas. O número de apreensões de pescado ilegal realizadas pelo Batalhão Ambiental registrou o aumento de 860% de janeiro a setembro deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a setembro deste ano, 20,8 toneladas de pescado foram apreendidas. Todos os peixes são levados para a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente DEMA e em seguida doados a instituições que desenvolvem projetos socioambientais. Mais de 40 instituições filantrópicas foram beneficiadas. Embora seja hoje curável a hanseníase, ainda representa um desafio para a saúde pública no Amazonas, onde apresenta nível endêmico considerado alto, segundo a Organização Mundial de Saúde. Para mudar essa realidade, a Fundação Alfredo da Mata realiza o projeto Ação pela Eliminação da Hanseníase, que vai reforçar as ações da instituição na prevenção e controle da endemia no estado. A iniciativa, com início previsto para 2020, terá uma ação piloto em Altazes a partir desta segunda-feira. Paralelo à 8ª edição das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil, o evento sediado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o TCAM, a Associação Nacional Olímpica Recreativa, Cultural e Social dos Tribunais de Contas do Brasil promove o 4º Congresso de Governança e Controle Externo aqui em Manaus. O congresso, que terá a aula magna de Ulisses Tapajós, será realizado no dia 15 de outubro, de 9 às 16 horas, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O congresso tem como objetivo promover o diálogo entre autoridades dos tribunais de contas de todo o país, de acordo com o presidente da ANOS-TC, Evandro Arruda. A comunidade da Igreja Nossa Senhora da Piedade, no conjunto Atílio Andreasa, pertencente à área missionária Sagrada Família no Japim 2,
realiza desde o último dia 24 as festividades em homenagem à sua padroeira, com novenas e celebrações, e que terminarão no dia 2 de outubro. Para fechar as comemorações, será realizado no dia 5 o tradicional arraial com o Super Bingo, como informa Padre Bruno Bach, pároco da área missionária Sagrada Família. O governador Wilson Lima lançou ontem a 41ª exposição agropecuária do Amazonas, a Expo Agro, durante a cavalgada solidária pelas ruas do Parque das Laranjeiras. Durante o evento na época Newton Lins, o governador afirmou que a feira vai apresentar o potencial do Amazonas e movimentar a economia do estado. A 41ª exposição agropecuária do Amazonas terá sua abertura oficial no dia 3 de outubro e seguirá com programação até o dia 6 deste mês, que vem na área externa do Centro Universitário Newton Lins, com entrada gratuita. Ela não era realizada havia 6 anos. Ataques de onças a animais preocupam moradores da zona rural de Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. O ataque de onças a galinhas, patos, porcos e a outros animais em sítios localizados nas matas da região do Janauari, na zona rural de Iranduba, está preocupando os moradores da área. Segundo o líder comunitário Ulisses Pinheiro, morador da comunidade São José 2, neste fim de semana uma onça pulou o muro de um sítio, invadiu um chiqueiro de porcos e atacou um leitão de 60 quilos. O animal havia sido doado a um casal residente na localidade para fazer uma feijoada beneficente em prol da reconstrução da casa da família consumida pelo fogo no início do mês. Felizmente, o evento ocorreu ontem sem nenhum obstáculo, pois a onça não conseguiu levar o porco devido à altura do muro, mas deixou o bicho quase morto, conforme relatou Ulisses Pinheiro. A onça entrou no curral, tentou levar o leitão e não conseguiu, porque ele pesava muito e a onça não era tão grande e o muro era alto, ela não conseguiu escalar. Ainda de acordo com o líder comunitário, outros animais já sofreram ataques de onças na comunidade São José 2. A onça, ela está na área, comendo galinha, pato, o que aparece ela está comendo. Eu sou morador da área há 17 anos e nunca houve uma invasão de onças dessa forma aqui na comunidade de São José. Hoje está havendo essa invasão por conta dos desmatamentos, por conta que elas não têm o que comer. Elas vêm atrás de qualquer animal. A gente pede providências aí às autoridades que vejam o que possam fazer. É um perigo para as crianças. Fica, portanto, o apelo principalmente ao Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e também ao Exército, para fins de que seja feita a captura desse animal selvagem que realmente representa um grande risco às inúmeras famílias residentes na zona rural de Iranduba, sobretudo nas áreas de mata. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h09. O estado do Amazonas é uma exceção no panorama das queimadas em setembro na Amazônia, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Até agora, neste mês, é o único dos 9 estados que formam a chamada Amazônia Legal, que ainda inclui Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, onde as queimadas estão acima da média histórica. Entre o dia 1º até sábado, o estado teve 2.913 focos de queimadas registrados, acima da média para o mês, que é de 2.682. A média considera os dados verificados desde 1998. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas será sede da capacitação voltada para a supervisão de postos de diagnóstico e tratamento da malária nesta segunda-feira, a partir das 8h30. Com a participação de representantes de 9 estados brasileiros responsáveis por mais de 95% do registro de casos de malária no país, o evento é coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e segue até a sexta-feira. Participarão os coordenadores estaduais de malária e técnicos responsáveis pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de Malária no país. O curso prevê treinamentos teóricos e práticos durante toda a semana. Polícia. O balanço dos acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite que passou e as primeiras de hoje, Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada tranquila na cidade. Poucas mortes ocorreram em Manaus. O passarinho da morte ficou quieto. Poucas mortes na cidade. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada no 28 de agosto, vítima de agressão física, outras 3 pessoas deram entrada, vítima de bala, foram vítimas de arma de fogo, inclusive vindas do município de Iranduba. 3 ambulâncias vieram de Iranduba com pessoas feridas tanto por agressão física quanto por arma de fogo. Uma pessoa foi atropelada na Avenida Castelo Branco, foi por um táxi modelo Siena, bateu nessa pessoa, o motorista prestou socorro à vítima, que deu entrada, era por volta de 19h20 à noite de ontem. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade agitou um pouquinho, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento e foi atropelado por uma moto. O rapaz de 19 anos de idade estava voltando da casa da namorada, todo feliz, tinha beijado na boca, tinha abraçado, tinha dito palavras bonitas para seu amor e voltava para casa, quando de repente foi atropelado por uma moto. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 22h30 da noite de sábado para domingo. Paulada na cabeça! Era finalzinho da tarde de sábado, já entrando para a noite de sábado para domingo, quando o homem recebeu uma violenta paulada. Tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, proximidades do campo Coração do Zumbi. Foi onde ele levou uma violenta paulada na cabeça. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Era noite de sábado, tudo parecia tranquilo no bairro Nova Floresta, quando em uma briga entre 2 vizinhos, por pouco não acaba em morte. Um deles levou uma facada na barriga e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. Sábado à noite, na hora do jogo, os São Paulinos estavam eufóricos, os São Paulinos estavam alegres, os São Paulinos não cabiam em si de tanta alegria. O torcedor do São Paulo estava muito feliz, afinal de contas conseguiu empatar com o Flamengo. Eles estão comemorando até hoje um empate com o Flamengo, e nessa mesma hora do jogo em que o São Paulo conseguiu o milagre de empatar com o Flamengo, um homem foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que os 2 homens brigaram já devido a uma rixa antiga. 2 vizinhos que não se gostam se pegaram e um deles acabou acertando o outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. O plantão também foi considerado tranquilo. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que aconteceu em uma briga de família, cunhados, primos, irmãos, todos reunidos, e acabou tendo uma briga e um deles, um primo, quase mata o outro. As informações dão conta de que a briga aconteceu por causa de fuxico de família. Ninguém quis dar mais detalhes, mas foi durante um almoço, muita gente enchendo a cara, comendo aquele ruelo comprado ali mesmo na feira do produtor a R$20 para 12 comer, um ruelo de R$20 para 12 comer. Aí acabou em briga e por pouco não acaba em morte. E mais,
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite, madrugada, tranquila na cidade no que diz respeito à morte, mas no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. As primeiras informações dão conta de que essa moça, uma jovem de 19 anos de idade, foi atropelada por uma moto no bairro Valparaíso. Ela deu entrada no Platão Araújo, entretanto, já recebeu alta. Ela não teve ferimentos tão graves, porém, teve que passar por uma série de exames e também por curativos. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem recebeu uma facada, uma violenta facada na barriga. Essa facada, por pouco, não tira a vida desse homem. Ele ficou com as vísceras expostas, ou seja, a bobozada estava aparecendo as tripas, e ele entre a vida e a morte. Porém, a equipe dos Anjos da Vida, do pronto-socorro Platão Araújo, agiram rápido e salvaram a vida desse homem. Ele já passou por cirurgia, já não corre risco de morte. A polícia de Manacapuru continua as buscas. A polícia de Manacapuru continua a procura do bandido Saci lá em Manacapuru, lá no bairro do Biribiri, um bandido já famoso na cidade, conhecido como Lourinho. Ele não tem uma perna. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele é perneta, o bandido perneta, o Saci de Manacapuru roubou mais uma moto, é o vulgo Lourinho. Várias passagens pela polícia e há alguns anos atrás ele perdeu a perna em um acidente. Em vez dele melhorar, não. Em vez dele refletir na vida, não. O Lourinho, agora o bandido perneta, só com uma perna ele rouba a moto. Imagina se esse cabra tem as duas pernas. Só com uma perna, Paulo Guerra, ele consegue subir na moto e roubar a motocicleta. Tem gente que tem duas pernas e não sabe andar de moto. Esse desgraçado, esse bandido, ele rouba a moto com apenas uma perna. É o Lourinho aí de Manacapuru. A polícia vai pegar o Lourinho, tenho certeza, nas próximas horas. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade, agradecendo a audiência maciça no interior do estado. Alô Maués, alô Manacapuru, Itacoatiara, alô Novo Airão. As notícias do IML agora em destaque aqui na Difusora, no Jornal da Manhã. Vamos começar dizendo, Paulo Guerra e ouvintes, que teve morte na zona sul da cidade, a zona da desgraça, a zona mais violenta da cidade. Mais uma vez foi palco de morte. Zona leste é violenta? É nada. Quem é violenta mesmo é a zona sul da cidade. E nesse final de semana, mais uma morte aconteceu. Um homem de 38 anos de idade foi brutalmente assassinado no bairro da Raiz com 1, 2, 3, 10 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele ainda agonizou por alguns momentos e não resistiu aos ferimentos. E morreu na bala, morreu com 10 tiros. Eu conversava com o nosso sonoplasta, o Hernani Sampaio, o PC, e ele me dizia: Peregrino, como é que escapa com 10 tiros? O PC, metido a valente, mas de manhã fala fino. Outra morte! O homem do X-salada, o homem do X-bacon, o homem do quicão, o homem do X-tudo.
recebeu um X-Bala, um chapeiro de 26 anos, foi barbaramente, foi cruelmente assassinado com 1, 2, 3, 5 balaços pelo corpo. Os assassinos fugiram em uma motocicleta. A motivação do crime ainda é desconhecida. O crime aconteceu lá na Vila Mamão, no bairro de São Francisco. Como tem sujeito que não presta lá no São Francisco também, a grande maioria, 99% do São Francisco, dos moradores, é composta por gente boa, da melhor qualidade, mas está aparecendo também traficante, está aparecendo bandido, está aparecendo assassino lá no bairro de São Francisco, e os moradores pedem policiamento no nosso querido bairro de São Francisco. Madrugada de hoje, madrugada desta segunda-feira, portanto ainda há pouco, em um bar localizado na Avenida Grande Circular, a morte chegou, a morte apareceu. Um homem que estava consumindo bebida alcoólica, estava tomando litrão, a cerveja de pobre, ele já tinha tomado 4 litrão, e a garçonete estava achando graça, sentada ao lado dele, ele contava algumas mentiras, que tinha um dinheirinho guardado, que ele estava de lotação hoje, mas ele tinha um carro, que ele, quando bebe, ele não dirige, aquele papo de besta. E a garçonete achando graça, quando de repente chegou um assassino, chegou perto dele e disparou 1, 2, 3 balaços no corpo do cliente do bar, que não resistiu aos ferimentos e morreu consumindo a cerveja de pobre. A garçonete, que estava achando graça, sobrou bala para ela também, ela pegou 2 balaços nas pernas e continua internada no pronto-socorro Platão Araújo. Entretanto, não corre risco de morte. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Noite, madrugada, final de semana, onde o passarinho da morte cantou pouco, cantou fraco, amado. Apenas 4 mortes durante o final de semana. O passarinho da morte ficou quieto. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um abraço para a repórter Bárbara Mitoso. A Bárbara Mitoso está todos os dias ouvindo o nosso Jornal da Manhã. A reportagem foi de Alberto Pellegrini. É contigo, Paulo Guerra. Pellegrini tem informação aqui de que na rua Jasmim, lá no bairro de Santa Etelvina, só hoje pela manhã, uma única motocicleta com bandido assaltou várias pessoas. E também sou surpreendido aqui com os amigos lá de ouvintes de Altazes que acompanham o jornal através do aplicativo Humano, dizendo que desde que nós desautorizamos a Altazes FM retransmitir o jornal, ficou mais difícil para eles. Eu não tomei conhecimento de que a rádio foi desautorizada. Claro que existem alguns procedimentos, mas não consta que a Altazes FM tenha sido desautorizada a retransmitir o Jornal da Manhã. Esportes. Lewis Hamilton largou em segundo, tomou a primeira colocação de Charles Leclerc e venceu o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, quebrando assim uma sequência de 3 triunfos consecutivos da Ferrari. O britânico chega assim à sua 82ª vitória da carreira e se aproxima cada vez mais do recorde da principal categoria do automobilismo do mundo, que pertence a Michael Schumacher, com 91 vitórias. Agora ele tem 73 pontos de vantagem na liderança e, dependendo de uma combinação, pode até ser campeão no México dentro de 2 etapas. A categoria volta às ações no dia 13 de outubro no Grande Prêmio do Japão. No GP de ontem, a segunda colocação ficou com Valtteri Bottas da Mercedes, enquanto Leclerc,
que largou na pole position, fechou em terceiro. Companheiro de Ferrari do Monegasco, Sebastian Vettel, foi obrigado a abandonar a prova por conta de problemas no carro. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Corinthians 1, Vasco 0. Fluminense 2, Grêmio 1. Internacional 1, Palmeiras também 1. Santos 2, CSA 0. Atlético Paranaense 1, Chapecoense também 1. Atlético Mineiro 2, Ceará 1. A rodada será complementada hoje com todos os jogos às 20 horas entre Goiás e Cruzeiro, Avaí e Bahia, Fortaleza e Botafogo. Na Série B tem Guarani e Atlético de Goiás. No primeiro jogo da semifinal da Copa Verde no Mangueirão, Remy e Paysandu empataram em 0-0 e decidem vaga no próximo domingo. A renda desse jogo foi de quase R$500 mil, uma das menores deste clássico repa. Últimas notícias. O Brasil precisará qualificar 10,5 milhões de trabalhadores industriais até 2023 para suprir a demanda de profissões ligadas à tecnologia. A conclusão consta do Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023, lançado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, para orientar a oferta de cursos da instituição nos próximos anos. Segundo o levantamento, a maior parte desses 10,5 milhões de profissionais ligados à indústria precisará passar por cursos de reciclagem ou de aperfeiçoamento, tanto para dar conta da modernização de postos existentes, como para repor vagas existentes de trabalhadores que se aposentarão ou se desligarão dos serviços. O estudo, no entanto, detectou o potencial de criação de 33.453 vagas relacionadas às mudanças tecnológicas. Resolução do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro cria um grupo técnico que tem por objetivo dinamizar a área regulatória para o desenvolvimento do setor nuclear do país. O documento publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira diz que o grupo será integrado por representantes dos Ministérios de Minas e Energia, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Meio Ambiente e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Os proprietários rurais de todo o país têm até esta segunda-feira para entregarem a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O prazo acaba às 23h59 pelo horário de Brasília. A Receita está recebendo o documento desde 12 de agosto. Neste ano, o fisco espera receber 5,7 milhões de declarações contra 5.661.803 entregues no ano passado. O incêndio espalha-se pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, destruindo parte da unidade de conservação localizada no nordeste de Goiás. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Rede contra o Fogo, que reúne voluntários, afirma que o fogo atingiu cerca de 3.000 hectares no interior do parque e mais 3.500 hectares no entorno da unidade de conservação. A Delegacia Estadual do Meio Ambiente instaurou inquérito para investigar as causas do incêndio e apontar eventuais responsáveis. Um tremor de magnitude 6,6 atingiu a costa central do Chile neste domingo às 12h57 pelo horário local, próximo a Concepción, cidade com cerca de 220 mil habitantes. Não há registro de vítimas ou de danos graves a estruturas e construções. Inicialmente, o tremor havia sido classificado com magnitude 6,7. A agência Reuters, citando o Centro Geológico dos Estados Unidos, afirmou que a magnitude chegou a 7,2 graus. O valor foi revisado para baixo somente depois pelo Centro Sismológico Nacional Chileno. De acordo com as autoridades chilenas, o epicentro do terremoto estava a 31,4 quilômetros de profundidade em uma região do Oceano Pacífico, perto de Concepción. Apesar da proximidade com a costa, não há risco de tsunami. O tremor foi sentido na capital, Santiago. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, afirmou em entrevista que foi ao ar neste domingo preferir uma solução política para o acirramento da crise com o Irã 2 semanas depois dos ataques à petroleira. Entretanto, ele insistiu que o mundo deve agir de maneira forte e firme contra o governo iraniano. Se o mundo não tomar uma atitude forte e firme para deter o Irã, vamos ver uma escalada maior que vai ameaçar os interesses do mundo, advertiu bin Salman. Um incêndio em um campo de imigrantes superlotado na ilha de Lesbos, na Grécia, deixou ao menos 2 pessoas mortas neste domingo. O fogo aconteceu em meio a um protesto dos refugiados contra as condições do centro de acolhimento. Ao menos 19 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica na região leste da China, informaram autoridades locais nesta segunda-feira. O fogo começou ontem em uma fábrica no condado de Ning'ai, na província oriental de Zhejiang, afirmou o governo local pela rede social Weibo. Até a última atualização não havia detalhes sobre o que era a fábrica nem sobre o que causou o incêndio. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse neste
domingo que vai recorrer à ONU para combater a violência no Rio, que chamou de genocídio. Em fala a jornalistas durante o Rock in Rio, ele afirmou que vai pedir sanções aos países vizinhos que vendem armas ao Brasil, como Paraguai, Bolívia e Colômbia. 6:43 em Manaus. Nos últimos dias, Adilson Barroso tem visto crescer os rumores de que o partido que fundou e administra o Patriota será o paradeiro do presidente Jair Bolsonaro, que estaria a caminho de deixar o PSL. Apesar de não ter recebido ainda qualquer contato de Bolsonaro, Barroso conta que tem sido abordado na Câmara por deputados especialistas que manifestam o desejo de que isso ocorra. Estamos de portas abertas para o presidente, diz Barroso. As divergências com o presidente do PSL, Luciano Bivar, aumentaram a cada dia. A gota d'água que pode causar a debandada de Bolsonaro de seu atual partido pode ocorrer se a legenda não der a ele o controle sobre a escolha dos deputados a prefeito nas próximas eleições. Políticos próximos com um trânsito no Palácio do Planalto dizem que o Patriota é um destino possível se isso vier a acontecer. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, participará na próxima quarta-feira pela primeira vez de uma sessão do Supremo Tribunal Federal como chefe do Ministério Público. Será na sessão que deve concluir o julgamento, que já tem maioria formada, para que réus delatados falem por último em processos como os da Operação Lava Jato. Em conversa com a imprensa, questionado se a decisão não pode levar à prescrição de processos, como avaliam procuradores e especialistas, Aras respondeu: falando em tese, não é só a prescrição, seria mais grave. Se for, é um verdadeiro caos. Os efeitos devem ser para frente, analisado caso a caso. Vamos aguardar a modulação do ministro Toffoli. Na semana passada, a maioria dos ministros do STF considerou que réus delatados têm o direito de falar por último antes da sentença. Pelo entendimento da maioria do STF, a ampla defesa só estará garantida se o primeiro a falar na fase final do processo for o réu delator e seguido do delatado. O presidente Jair Bolsonaro deve lançar em breve um novo programa habitacional batizado de Aproxima, pelo qual vai oferecer um terreno para que construtores ergam empreendimentos, prevendo imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais. Será destinado a famílias com renda entre 2 e 5 salários mínimos, hoje de 1.996 a 4.990, as classes C e D. A ideia é fazer uma espécie de leasing. O morador que pagar aluguel até o fim do contrato, que deve ter prazo de 20 anos, fica com o imóvel. O aluguel deverá ter um limite de comprometimento da renda da família que for contemplada com o imóvel. A Associação de Magistrados Brasileiros entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando a lei de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso Nacional. A ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada na noite de sábado e divulgada pela AMB neste domingo. A ADI ainda não tem relator no Supremo. A lei, sancionada no início do mês com mais de 30 vetos, define as condutas de agentes públicos como policiais, promotores e juízes que poderão ser enquadrados no crime de abuso de autoridade. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Witzel chama a violência no Rio de genocídio e diz que vai acionar a ONU. A Folha de São Paulo está. Membros de órgão do controle do Ministério Público estudam investigar Janot. O Estado de São Paulo. Após fogo amigo, Guedes faz ofensiva por reforma. Do Planalto Central, capital da República, o Correio Brasiliense. Witzel quer fechar a fronteira do Brasil com Bolívia, Colômbia e Paraguai. O valor econômico. Agronegócio já se movimenta por alíquota menor na reforma tributária. Estado de Minas. Corpo é encontrado em Brumadinho depois de 8 meses da tragédia. Do Recife, Jornal do Comércio. O governo deve lançar programa com leasing de imóveis para a classe C e D. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ataques no Ceará perdem força no 10º dia, após mais de 130 prisões e transferências de presos. Porto Alegre, 0 hora. Senado acata a sugestão popular que libera o uso medicinal da maconha. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.